Louvado o nome do Senhor, o Cordeiro de Deus. Seus olhos fechados ainda, continue orando em espírito. Continue clamando ao Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos essa noite pela sua bondade e a sua misericórdia. Toma o teu lugar nesta noite, Senhor. E nós queremos, meu Pai amado, apresentar ao Senhor as nossas vidas nessa noite como uma oferta agradável no Senhor. Permaneça conosco em nome do teu Filho Jesus, Pai. Aleluias. Amados, vamos abrir nossas Bíblias. Livro do profeta Amós, para a glória de Deus. Amós capítulo 7, a partir do versículo 10. Aos irmãos que nos assistem, os irmãos que estão em casa, os irmãos que vão assistir essa palavra depois da pregação, você possa abrir seu coração e permitir que Deus fale a ele. Nossa versão Almeida atualizada. Deus seja louvado. Diz a palavra do Senhor. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada. Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois de Amazias, disse a Amós: Sai daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: Vá, profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora, ouça a palavra do Senhor. Você diz: Não profetize contra Israel, e nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor: a sua casa, a sua mulher se prostituirá na cidade. Os filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura. Israel certamente será levado cativo, fora da sua terra. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte: um cesto de fruto de verão. E perguntou: O que você está vendo, Amós? E eu respondi: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor. Muitos cadáveres jogados por toda parte. Silêncio. Ouçam isto. Vocês pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a festa da lua nova para vendermos cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo e diminuindo a quantidade e aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. O Senhor jurou para a sua glória, pela sua glória de Jacó, dizendo: Nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disto, será que a terra não vai tremer? E não estarão enlutados todos os seus moradores? Toda a terra se levantará como o Nilo, será agitada e abaixará
como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer o que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar, de norte ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia, as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, tão certo como vive o seu Deus, ó Dan, e tão certo como vive o culto de Beceba, esses mesmos cairão, nunca mais se levantarão. Feche seus olhos, queridos. Deus, no nome de Jesus, Deus, toma-nos em tuas mãos, Senhor Jesus. Oh, Jesus, lava-nos com teu sangue, Deus, e cubra-nos com a tua glória, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus bondoso e misericordioso. O Senhor é um Deus justo e fiel. E nós carecemos muito da sua misericórdia, Senhor, e da tua presença. Fica conosco, Pai, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, pode se sentar. Eu confesso para vocês que já tem uns dias que o Senhor está me incomodando a voltar a ler o livro de Amós. E nos últimos dias a gente está tão movido, né? Eu não sei vocês, mas a gente percebe que o país está envolvido nessa discussão política, porque nós estamos atravessando nesse momento a fase entre o primeiro e o segundo turno dessas eleições, e tudo muito polarizado entre direita e esquerda, entre o certo e o errado, entre o ético e o não ético, entre o moral e o não moral. Não estou falando de lado, de partido, estou falando que cada pessoa acaba tendo o seu conceito, a sua visão, e isso acaba dividindo. E você percebe que a divisão está tão clara, que se você olhar o mapa da eleição do primeiro turno agora de 2022, tem que falar o ano, porque daqui a 10 anos, quando alguém assistir essa pregação, vai ter que saber qual é o ano. Você vai perceber que está meio a meio. Divisão total. O país está dividido. E não podemos olhar para o contexto da nossa nação, e não estou dizendo de agora, mas já de algum tempo, já de alguns anos já, e não começar a ficar temeroso, não com as pessoas, não com quem vai subir ao poder, mas temeroso ao que Deus está no coração para fazer. Eu vi certa vez, eu vi um satanista, que nem sei o nome dele, mas ele está muito famoso porque está postando vários vídeos defendendo aí a sua crença. Ele usou uma expressão que me chamou a atenção, não no sentido de colocar dúvida, mas no sentido de refletir. E ele disse: o cristianismo está em decadência. Se vocês pararem para pensar, todos os grandes impérios nasceu, cresceu, chegou no ápice e depois acabou. O Império Persa, o Babilônico, o Medo-Persa, né, que está aí junto,
o grego. O Império Romano ficou 1000 anos, mas chegou ao fim com a invasão dos bárbaros. Várias outras crenças vieram, surgiram. E aí na fala dele ele disse: se vocês não pararam para pensar e perceber, começam a perceber agora. O cristianismo está em decadência. Irmãos, em certa forma eu tenho que concordar com esse camarada. Mas não no sentido de que o cristianismo está em decadência, mas no sentido que nós, como cristãos, a igreja, no sentido do seu propósito primário, ela está, infelizmente, perdendo o foco do porquê que ela existe. Eu tenho dito aqui desde o início a nossa missão. Quem entra já olha ali e já percebe o porquê que a Igreja Presbiteriana Renovada de Almenara existe. O porquê que nós existimos. Está ali. Para que ninguém se esqueça do porquê que nós estamos aqui. Mas parece que nós, como igreja, nos tem esquecido do porquê que nós estamos aqui. Como igreja no como um todo. E nós temos envolvido em muitas coisas. E eu ouço Paulo dizer a Timóteo: quem foi agimentado e alistado na obra para o exército de Deus não se envolve em coisas deste mundo. Mas nós temos envolvido. Não que nós estamos pecando em fazer isso, mas porque nós estamos tão envolvidos com essas coisas que acaba que em algum momento a gente está esquecendo das principais. E foi isso que o Senhor disse para Marta: Marta, o que você está fazendo é importante, é significativo, mas essa não é a melhor parte. Eu quero inicialmente, antes de falar sobre tudo que o Senhor tem colocado no meu coração e tudo que eu refleti no texto de Amós, eu quero falar que o Brasil está preocupado sim com o contexto político. Eu estou, vocês sabem disso, vocês me acompanham nas redes sociais. Não preocupado no sentido de quem vai ganhar ou quem vai perder, mas no sentido de como está a mentalidade do nosso povo e como está os conceitos morais e éticos das nossas atitudes. Essa talvez é a minha maior preocupação, e não a preocupação de qual líder vai subir porque eu sei que independente de quem sentar na cadeira presidencial, independente do nome do líder, só vai sentar lá quem Deus constituir e colocar lá. Não é o nosso voto. Não é o nosso voto que escolhe o presidente. Quem escolhe é Deus. Deus já sabe quem está lá. Isso não nos exime da nossa responsabilidade de votar, enfim. Mas a gente precisa compreender que Deus é soberano sobre qualquer resultado que as urnas do dia 30 declarar ali. Então essa não é a nossa maior preocupação. A minha maior preocupação é porque eu tenho visto uma igreja muito parecida com o povo de Israel nos tempos dos profetas, na fase final da história do Antigo Testamento. Eu não sei se vocês sabem, mas os livros proféticos da Bíblia, que são esses livros aí da Bíblia nossa, que começa com o livro do profeta Isaías até o profeta Malaquias, eles são divididos em 3 partes, assim, em 3 períodos históricos. Existe o período histórico antes do exílio, o período histórico durante o exílio e o período histórico após o exílio. Nós temos profetas que Deus levantou para profetizar antes do exílio: Isaías, Jeremias, Amós. Temos profetas que profetizaram durante o exílio. Aí nós temos Daniel, nós temos Ezequiel, nós temos até o livro de Lamentações, foi escrito quando o povo já tinha sido levado para o exílio. E nós temos os 3 livros escritos depois do exílio, né? Os 3 livros proféticos, que são Malaquias, Zacarias e Ageu.
Então os livros proféticos, esses livros que estão aí, desde Isaías até Malaquias, por período, ele se divide nesses três. E o livro que você leu comigo, o texto que você leu comigo, no livro de Amós, é o profeta que profetizou antes do exílio. Pastor, o que foi o exílio? Não tem como falar tudo para você o que foi o exílio. Mas o exílio, nesse momento, mas o exílio foi uma punição de Deus. Que Deus deu à nação de Judá, tirando Judá da sua terra e fazendo com que ela fosse levada como escrava para a terra da Babilônia e lá ficar durante 70 anos. Lá permanecer durante 70 anos. Isto é, Deus tirou a liberdade do povo. Ele que havia liberto o povo do Egito, ele percebeu que mesmo tirando eles do Egito, o povo não tinha aprendido a lição. E eles voltaram a cultuar outros deuses. E para que esse povo pudesse então aprender agora a lição de vez, Deus tira esse povo da terra que ele havia prometido e leva para o cativeiro babilônico. Eu já disse aqui na igreja que depois da morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois reinos, onde o reino sul, Judá e Benjamim, ali conhecido como reino sul, se torna cativeiros de Babilônia, e o reino norte, com as outras 10 tribos, se torna o reino norte com a capital em Samaria, com local de adoração mais conhecido como em Betel. E agora, Deus então está levantando um vaqueiro, um homem da roça, que trabalhava com agricultura, que mexia com gado. Deus chega a esse homem e fala: eu tenho uma missão para você. A missão é que você saia da roça e vá para a cidade. E quando Amós, conduzido pelo Senhor, chega à cidade, ele vai ver algo que entristeceu seu coração. Ele vai perceber que os líderes políticos estavam corrompidos. Ele percebeu que os líderes, os sacerdotes, havia se corrompido. E ele vai perceber que a nação não se importava mais a cultuar o verdadeiro Deus. Então, se você depois ler o livro do profeta Amós, o que eu recomendo, você vai perceber que ele tem apenas 9 capítulos. Os primeiros capítulos, capítulo 1 e 2, Amós vai voltar a sua profecia contra algumas nações. A nação da Síria, da Filístia, de Tiro, Edom, Moabe. Essas são as nações, são 7. E por que ele profetiza contra essas nações? Porque estas nações usavam do seu poder bélico, usavam da sua autoridade para ofender os mais pobres, inclusive o próprio povo de Deus. Só que quando você continua lendo o livro de Amós, você vai perceber que o povo meio que se alegra quando Deus pune essas nações. O povo de Israel. E eles não percebem que Deus está punindo essas nações por causa por pecados que o próprio povo de Israel também estava praticando. Isto é, Deus visitou essas nações, puniu elas, estava trazendo a profecia, uma palavra de maldição contra elas, e o povo de Israel não se tocou que as mesmas coisas que essas nações estavam cometendo, o reino norte, o reino sul, eles também estavam. E sabe quando sabe aquela criança que está aprontando junto com a outra, fazendo cometendo as mesmas pirraças, as mesmas falhas, e quando o pai vai lá e dá uma coça no outro, ele fica, vai bobo, achando que também não vai apanhar porque é mais velho.
porque é o filhinho queridinho de papai. Ele começa a zoar o outro, fala, não, papai me ama mais do que ele, porque foi assim que o povo, entendeu? Não, nós somos a nação escolhida de Deus. Deus não vai fazer com nossa nação o que Ele tem feito com essa, porque nós somos o dodói. Só que eles se enganaram, irmãos. Porque Deus vai levantar um vaqueiro, um boiadeiro, um agricultor, que não tinha estudado na escola de profetas, que nunca tinha entregado nenhuma profecia, mas que do nada Deus chega para ele e diz: vá para a cidade e apregoa contra o meu povo. Vem comigo. E é nesse momento então que Amós começa a profetizar. Vou colocar aqui. Observa comigo no capítulo 3. Aliás, capítulo 2, versículo 4. O Senhor vai profetizar contra Judá. Deus vai dizer para Judá assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor. Repita comigo: rejeitaram a lei, não guardaram seus estatutos, os falsos deuses os enganaram. Percebe por que Deus iria punir Judá? Porque rejeitaram a lei. Irmãos, a gente precisa compreender que uma coisa é quando você peca sem saber. Uma coisa é quando você age na ignorância. E mesmo assim, o ignorante, no sentido de não saber, vai ser punido do mesmo jeito, só que talvez em uma proporção menor. Mas aqui não. Eles tiveram a oportunidade de ouvir, acreditar, aceitar e decidir. Mas sabe quando alguém está tentando te alertar, está tentando te convencer de algo que é certo, de algo que é necessário fazer, mas simplesmente a pessoa ignora e rejeita? É isso que Deus está falando. Não foi por falta de oportunidade não, gente. Vocês tiveram a oportunidade de obedecer minha lei, mas vocês o quê? Rejeitaram. O segundo pecado que Judá cometeu, e o Senhor está dizendo aqui: vocês rejeitaram a lei, vocês não guardaram o quê? Não guardaram. Vocês ouviram, vocês aprenderam, vocês sabiam que era certo, mas o fato é que vocês esqueceram, vocês jogaram fora. Vocês não guardou. Simplesmente, sabe, vocês receberam a palavra, receberam os estatutos de Deus, receberam os mandamentos e simplesmente não guardou eles, não obedeceram eles. Vocês rejeitaram e vocês não obedeceram, vocês não guardaram. E vocês se deixaram ser enganados. Vocês se deixaram ser enganados. Porque, meu querido, quando Amós observa isso, e quando Deus está falando através de Amós, Deus está trazendo para esse povo de Judá, porque Amós está profetizando tanto para o Reino Norte quanto para o Sul, aqui no caso o Reino Sul. E algo que o presbítero Carlinhos disse aqui no início: a misericórdia de Deus não tem fim, ela se renova a cada manhã. O Deus, nosso Deus, ela é tardio em lhe irar. Grande misericórdia. Mas o texto diz que quando Deus se ira, Ele toma vingança. Deus é um Deus de paciência, e Deus tolera até um dia que Ele diz: chega.
O que Deus está falando através de Amós ajudar aqui. Cara, eu tirei vocês do Egito. Sabe? Tirei vocês de lá. Vocês conquistaram a terra que eu prometi para vocês. Vocês ficaram 350 anos quebrando a cabeça com juízes. Depois pediram um rei. Eu dei o rei a vocês. Vocês se tornaram um povo agora que tem um rei. E vocês estão fazendo tudo errado. Deus poderia ter acabado com esse povo, sabe aonde? Todinho, no deserto. Deus poderia ter matado eles no deserto, mas Deus tolerou eles no deserto. Matou aquela geração. Eu vou guardar os filhos seus. Os seus filhos vão entrar. Lembra que Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, eu vou matar esse povo tudinho. Êxodo capítulo 33. Vou matar. Vou papar o salcer. O que Moisés disse? Senhor, o que as nações vão dizer? O Senhor tirou eles do Egito para matar aqui no deserto? Faz isso não, Senhor. Não mata não. Tem misericórdia. Deus dá atenção a Moisés. E Deus diz: tudo bem, Moisés, eu não vou matar esse povo, mas eu também não irei com eles. Aí Moisés disse: não, Senhor, também não, porque sem o Senhor não vai dar. Deus disse: não, eu vou mandar o anjo para guardar, vou dar uma terra próspera, eu vou mandar, vou tirar os inimigos, mas eu não vou. Ele disse: Senhor, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. E Deus: tá bom, eu vou com vocês. Moisés convence Deus a vir com o povo. Aí o povo vem, caminha, entra na terra prometida. Enquanto Josué estava conquistando, o povo estava adorando. Aí Josué morre. A geração da época de Josué também morre. Juízes capítulo 1 diz que surge uma geração que não conhecia Deus. Como assim, gente? Mas Deus poderia ter acabado com eles? Poderia. Mas Deus tolera 350 anos dos juízes. Aí Deus tolera mais o período de Saul, a desobediência de Saul. Deus tolera a época de Davi. Até Salomão, com as suas idolatrias, casando com mulheres de vários reinos e trazendo idolatria para o povo de Deus. Deus tolera. Mas agora está chegando o tempo em que a misericórdia de Deus está se extinguindo. O tempo em que Deus está falando: olha, a minha tolerância está no fim. Porque vocês não guardaram, não obedeceram, repudiaram, rejeitaram. E é tão ruim quando você se sente rejeitado. E ele disse: os falsos deuses estão enganando vocês. Deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso, verso 9: por isso porei fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Depois que ele termina com Judá, ele vai trazer uma palavra agora para o reino norte, Israel. E ele diz: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. E quais são? Vamos lá. Porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado. Por causa de um par de sandálias, esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Se você observar, os pecados de Judá está relacionado à não obediência aos mandamentos. Os pecados de Israel está relacionado à opressão dos necessitados. E Deus está falando: olha, chega. Aí você vai ler no capítulo 2, a lista dos pecados de Israel, o reino norte, é bem maior do que a lista de pecados do reino sul de Judá. Nesse texto, nesse momento, então, sempre vai levantar aquelas pessoas que falam assim: isso não vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe quando Amós está profetizando, Israel está vivendo o período econômico mais bem sucedido, um dos mais bens. O melhor foi na época de Davi. Mas nesse momento em que ele está profetizando isso, estava indo muito bem a vida econômica, estava lá cultuando outros deuses, estava vivendo uma vida de pecado e perversidade.
Mas assim, a vida estava normal. Os sacerdotes estavam apresentando as suas ofertas no altar, estava tendo culto normal. Se você ler Amós aí, você vai perceber que o culto estava rolando, as festas de sábado, as festas de lua nova, estava tudo normal. Então não tinha como aquele povo falar assim, não tem como, não vai mudar, Deus não vai fazer nada. A ideia do povo, quando Amós está profetizando, é essa: não, é pior que aqui não fica, não tem como. Eles não acreditam, eles se ensurdecem. E sabe por que eu disse que a minha preocupação está na mentalidade do povo? E por isso que a gente tem orado e trabalhado aqui para ajudar os irmãos até entender que a nossa mentalidade tem que ser mudada. É porque eu tenho percebido que a igreja tem vivenciado esse tempo, sabe, de não perceber que o juízo de Deus está próximo, de não perceber que os pecados do povo Israel está bem inferior do que os pecados que o Brasil tem cometido, que as nossas igrejas têm cometido. Ministros que não se comprometem mais com uma vida de consagração, cantam, só tocam, só pregam, só congregam. Pessoas que vão para a igreja, virou rotina. Pessoas que nem leem a Bíblia mais. Para quê? Se eu posso ouvi-la no culto. E nós não, presta atenção, nós temos virado religiosos. Nós estamos mortos. E nós não estamos sabendo que estamos mortos. Amós, ele vai trazer uma palavra no capítulo 5, vem comigo. Capítulo 5, Amós, eu vou trazer uma palavra para nós. Capítulo 5, verso 21. O povo estava fazendo seus cultos normais. Mas Deus vira para eles através de Amós e diz: olha, eu odeio e desprezo as suas festas e com suas reuniões solenes. Não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos, ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para eles, para elas. 23. Olha o que Deus diz: afastem de mim o barulho dos seus, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Hoje, guitarra, violão. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante 40 anos no deserto? Deus faz essa pergunta. Pelo contrário, levaram ao seu rei Sicute e Quimon, os seus deuses estrela, imagens que fizeram para si mesmos. Por isso, vou mandar vocês ao exílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Deus está falando: olha, o culto de vocês, esse culto com música, com instrumento, não ouço. As ofertas que antes se faziam para cultuar a Deus eram essas. Mas hoje, meu irmão, é sua oferta que você entrega ao seu filastro. É suas palmas. É você estar aqui. Deus não está recebendo mais esse negócio não, irmão. Não está. Isso sabe por quê? Irmão, você não sabe o quanto meu coração está doendo o dia todo hoje. Porque quando eu olho para o Brasil, eu vejo um monte de ministros no altar, mandando o povo se alegrar. Irmão, não está na hora de se alegrar não, irmão. Sério. Está na hora de fingir uma alegria, de um pensamento positivo. Não está na hora não. Está na hora da gente olhar para nós e falar: Deus, nós estamos pecando contra o Senhor. Deus, nós estamos falhando com o Senhor. E eu sei que o juízo, irmãos, o juízo que tem visitado a Venezuela, o juízo que tem visitado a Nicarágua, o juízo que tem visitado a Colômbia, a Argentina, que estava passando fome. Vocês acham que é o comunismo, o socialismo que está fazendo aquilo? É Deus. É
Deus. Mas nós brasileiros achamos superiores à Argentina. Nós brasileiros achamos superior a Haiti, a China. Não, nós somos o cara, velho. Porque Deus não vai nos ver. Deus não vai ver o nosso carnaval podre. Deus não vai ver nós brasileiros zombando Ele na Sapucaí do Rio de Janeiro, fazendo com que o diabo, o representante do diabo, vencendo o representante ali de Jesus. Não, Deus não está vendo nada disso. Não, Deus está vendo tudo isso. E eu fico preocupado. Não é preocupado, não é só a palavra, mas se você parar para pensar, você acha que nesse tempo aqui de Amós havia justos clamando? Você acha que não tinha os remanescentes fiéis? Tinha. Mas eles foram levados cativos junto, porque era a nação que havia pecado, e a nação tinha que pagar pelo seu erro. Por isso, uma coisa que eu fico muito tranquilo em Deus, e algo que o Senhor tem colocado em meu coração: não vou ficar desesperado com quem suba ao poder. Tem gente que não quer que um lado vença por medo da perseguição. Não, vai fechar as igrejas, irmão. Vai calar a gente. E vai mesmo. Se vencer, vai. Quem disse que não vai? Nem sequer venceu a eleição. A gente está vendo algumas igrejas, igual viu a postagem, né? Isso de fato não é fake news. Lá o pessoal do lado dele subiu numa Assembleia de Deus, pegou bandeira, rabiscou, fez um monte de coisa. O próprio líder disse: eu vou colocar pastores e padres nos seus lugares. Você acha que não vai ter? No mínimo uma pressão maior para a igreja? Vai. Mas por que a gente está com medo? Porque vai ser nesse momento mesmo que a gente vai entender se a gente está aqui por oba-oba ou se a gente está aqui por compromisso. Você não mostra fidelidade para a sua esposa quando você está perto dela, ou perto dele quando se trata do marido. A verdadeira fidelidade é demonstrada quando não está, quando você está sozinho. É ali que mostra o verdadeiro caráter de quem você é. É ali que você se mostra quem você é. Eu oro para que Deus tenha misericórdia do Brasil. E a minha oração é a oração de Abacuque. Lembre da tua misericórdia, Deus, no dia do seu juízo. Amós continua dizendo uma coisa que me chama a atenção nesse texto, no livro dele, capítulo 3, versículo 3 diz: será que dois andarão juntos se não tiverem de acordo? Amado, não tem como a gente querer defender algo verbalmente, mas agir de maneira fora daquilo que a gente defende. No verso 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a seus servos e os profetas. Deus não vai fazer nada sem antes mostrar. Irmãos, entenda, eu creio que o mesmo sentimento que há no meu coração, sabe, há no coração daqueles que entendem o que Deus é capaz de fazer quando o pecado de uma nação chega às suas narinas. Deus não poupou Sodoma e Gomorra. Deus não poupou 1 milhão de pessoas na época do dilúvio, que era a população média da terra. 1 milhão de pessoas. De 1 milhão, por média, ficou apenas 7. Por que pouparia o Brasil? Porque nós somos melhores? Não. Mas tem uma coisa, irmãos, que pode mudar. Sim, tem uma coisa que pode mudar. Sabe o que pode mudar? Abra sua Bíblia no capítulo 5, versículo 4 de Amós. Assim diz o Senhor. O que ele está dizendo? Busquem a mim, e vocês
Verso 6. O que está dizendo? Busque o Senhor e vocês. Verso 9. O que está dizendo? É Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. É Deus. Versículo 14. Busquem o bem e não o mal, para que vocês... Nos 3 versículos, a palavra de Deus para nós foi essa: busque e viverão. Busque e viverão. O que a igreja tem feito? Depois que saiu o resultado do dia 1º, começou uma demandaiada de posters de vídeo. E eu tenho feito isso também. Eu não estou condenando. Mas eu quero fazer um alerta. A salvação não vai vir do convencimento de mais uma pessoa, embora você precisa buscar fazê-lo. A salvação vai vir quando... 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um versículo que você já sabe de cor salteado, que em consonância com esses 3 que nós acabamos de ler, diz o seguinte, vou citar: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei. A salvação do Brasil é se voltar para Deus. A salvação desta igreja é se nós voltarmos para Deus, voltarmos a buscar ao Senhor. O problema é que nos últimos anos as pessoas têm vindo para a igreja buscar uma cura, têm vindo para a igreja buscar resposta. O marido que está saindo de casa, a mulher que não está legal, a pessoa, não, eu vou para a igreja, eu tenho que buscar a Deus. Por quê, meu irmão? Porque a minha vida não está boa, tem que buscar a Deus. Mas o motivo do coração deles é totalmente egoísta. Mas o que o Senhor está nos chamando nessa noite é para que nós voltemos a buscar o Senhor. Chorar. Abra sua Bíblia em Abacuque e eu termino aqui. Abacuque, capítulo 3. Joel, capítulo 3. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: aí, isso, já está ali. Joel capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: eis que naqueles dias, olha bem, e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, e a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Coloca para nós. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninas em troca de prostitutas, e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Então, querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Visto que vocês levaram minha prata e o meu ouro, e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para afastá-los da sua terra. Eis que eu trarei desse lugar por onde vocês venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês e os filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor disse.
Proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem aos valentes, que todos os homens de guerra, e eu quero deixar esse versículo, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Para quê? Vamos lá? Verso 10. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga: eu. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa, e reúna-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor. O que eu quero dizer com isso é que esta guerra que o Senhor está mandando o povo se preparar, literalmente era uma guerra de espada. Mas eu quero convidar no verso 10 os valentes, os homens que verdadeiramente querem guerrear, as mulheres que verdadeiramente querem guerrear, as mulheres e homens que verdadeiramente não querem continuar sendo opróbrias, escravas dos nossos inimigos, porque os nossos inimigos não é um partido político. O nosso inimigo não é um candidato. Nós não podemos ficar atirando no alvo errado. Eles são apenas marionetes de algo bem maior. E algo bem maior, não no sentido apenas espiritual, mas apenas também globalizado. Nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue, a nossa luta é contra principados, potestades. É por isso que a igreja precisa ser o valente desse tempo. Faze descer depressa os valentes, ó Senhor. Faz surgir no meio da igreja os valentes, ó Senhor. Nós não podemos ficar com o rabinho no meio das pernas, com medo do resultado da urna, com medo da perseguição. Não, a gente tem que estar firme e forte para lutar em prol da causa do Senhor. Não com armas, não com espada, mas lutar na região certa, lutar na região celeste, através da oração, através de buscar ao nosso Deus. Nós não podemos ficar preocupados. Deus está no controle de tudo. Deus é o Senhor de todas as coisas. É Ele quem faz. A Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor, e Deus inclina para onde Ele quer. O homem não fará nada, se o Senhor não dá autoridade a ele para fazer. Jesus estava preso e ele foi levado. Para Herodes. E ele estava sendo questionado. E ele disse: você não vai me responder? Pilatos, você não vai me responder sabendo que eu tenho o poder de te livrar? Eu tenho o poder de te condenar e te livrar. Você não vai conversar comigo? Não vai dialogar comigo? Não vai bater um papo? Não vai me responder? Sabe o que Jesus respondeu para ele? A maior autoridade naquele lugar: nenhum poder você teria sobre mim se do céu não fosse te dado. Nenhum poder, nenhum homem nesse mundo vai ter contra a igreja se do céu não lhe for dado, lhe permitido. Porque Deus é soberano. Então não há o que temer, meu irmão. Não há o que temer, o que A ou B irá fazer. Chega. A gente está vivendo um tempo em que os crentes estão apavorados. Nós não podemos ficar apavorados, irmãos, porque nós sabemos o Deus a quem servimos. E a gente precisa compreender que sofrimento é algo que vem no pacote no dia da sua conversão. Vem no pacote. Vem no pacote. Jesus disse que sofrimento vem junto. Então por que sofrer? Por que ficar com medo? Por que estranhar a perseguição? Por que estranhar os problemas? Podendo evitar, é óbvio, a gente vai evitar e trabalhar. Eu não estou aqui com um discurso de derrota,
mas eu estou apenas dizendo para vocês, querido, que Deus toma juízo contra uma nação que é perversa. Deus toma juízo contra uma nação que ignora os seus mandamentos. E se o Brasil for ter que passar pelo juízo de Deus, quem somos nós para impedir que isso aconteça? Se as igrejas precisam ser sacudidas para que o povo volte a prestar um culto que verdadeiramente agrade a Deus, e não essas musiquinhas aí que só servem para causar emoção no coração do homem, mas que Deus não está ouvindo, como nós lemos no capítulo 5 de Amós. Se Deus tiver que sacudir a igreja para ver se ela acorda, Ele vai fazer. E Ele usa homens assim, cruéis até. Só tem um jeito, querido, da gente sair, da gente se livrar. O jeito nós temos que aprender com o rei de Nínive. Quando Jonas disse: olha, o Senhor vai destruir essa nação. O Senhor vai destruir vocês, se vocês tão somente não se voltarem a Ele. Deus iria destruir, irmãos. Deus disse: vai e avisa para Nínive que eu vou matá-los. Eu vou matá-los. Deus já estava decidido. Mas não matou. Porque ao ouvir a palavra de juízo, o povo se voltou a Deus e buscou a Ele. Se o Brasil, e eu estou falando a começar dos líderes evangélicos, eu estou falando a começar dos pastores, eu estou falando a começar desta igreja nossa aqui, de quem assistir esse culto depois, de quem for receber essa palavra, a começar de nós não voltarmos a entender qual é a nossa finalidade exclusiva e a quem nós servimos. Se nós não voltarmos a entender qual é a nossa identidade e ficar com medo do que pode acontecer, a gente vai perder a guerra. E não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Voltemos. Existem Amós surgindo, irmãos. Pessoas que não são conhecidas, pessoas que fedem não mais a ovelhas, mas a vaca. Está dizendo: é tempo de arrependermos, igreja do Senhor. É tempo de pedirmos perdão pelos nossos pecados. Porque, meu irmão, o que nós estamos vivendo no Brasil nada mais é do que o resultado das escolhas que os nossos pais fizeram. E uma outra coisa, os seus filhos vão viver o resultado das escolhas que nós e vocês estão tomando agora. Então, Deus não é cruel. Deus é justo, porque Ele mesmo diz: o que planta, colhe. Que nós possamos aprender a plantar coisas que glorifiquem a Deus a partir de hoje. Você pode fechar seus olhos, fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar diante de nosso Deus. Eu quero convidar vocês a colocar sobre os seus joelhos agora. Feche os seus olhos. Eu quero convidar você a orar esses minutinhos que está faltando e falar: Deus, nós temos falhado com o Senhor. O Senhor não tem ouvido as nossas músicas, Senhor. O Senhor não tem ouvido, não tem estado presente nos nossos cultos, Deus. Porque nosso coração tem se esquecido muito fácil das mensagens que o Senhor tem dado, da palavra que o Senhor tem ministrado. Nós temos rejeitado a verdade e abraçado a mentira. Nós temos amado, Senhor. Nós temos feito alianças com o mundo. Como Amós disse: andarão dois juntos se não tiver acordo. Existe muitos de nós que está de acordo, fazendo aliança, porque o voto é uma aliança. O voto é dizendo: eu concordo com o que você pensa, eu concordo com o que você faz. E a igreja brasileira tem concordado em aceitar, em votar, em se filiar a princípios, a filosofias, a ideologias que estão contra a sua palavra, Senhor. Perdoa a igreja, Senhor. Perdoa nós que dizemos ser cristãos, que amamos o Evangelho, que pregamos a sua palavra, mas nos aliamos, andamos juntos, concordamos com aquilo que o Senhor não tem agradado. Deus, perdoa a sua igreja. Livra o teu povo, Senhor. Senhor, salva o seu povo, Jesus. Mas, meu Deus, eu conto com a sua graça, Pai. Como o profeta Joel, ele orou dizendo: Senhor, lembra da tua misericórdia no dia da tua ira.
Deus, o Brasil foi visitado no passado, na minha adolescência, um mover glorioso, onde as canções, quando se cantava, havia um mover. Nosso Brasil foi visitado com um avivamento tamanho, Senhor, na época dos meus pais. Eu alcancei isso, Senhor, eu vi isso, eu participei, Senhor. Mas no tempo presente, Senhor, a igreja brasileira tem prevaricado, Senhor. No tempo presente, a igreja brasileira, Senhor, tem se omitido. No tempo presente, a igreja brasileira, Senhor, tem optado para se moldar ao mundo, para fazer o que agrada, para atrair pessoas, para atrair popularidade, para atrair, ó Deus, recursos, para aumentar seus impérios. Mesmo que isso, Senhor, represente distanciar do Senhor. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que os nossos olhos voltem ao Senhor. Deus, que as nossas vidas voltem ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, perdoa-nos, meu Pai, pela nossa incredulidade. Meu Deus, perdoa, Pai, por abandonar a sua lei. Perdoa, Senhor, por afastarmos de Ti e irmos para tão distante do Senhor. Oh, Senhor, perdoa, porque estamos perdendo os nossos jovens para o satanismo. Estamos perdendo os nossos adolescentes para as anitas deste mundo, para a sexualidade, para a promiscuidade falsa, hipócrita, para uma mídia que se vende, para um judiciário corrupto. Nosso país tem sido vendido às nações estrangeiras. Pai amado, o inimigo tem tentado cegar a nossa nação, as pessoas boas, de coração bom. Como Abacuque orou ao Senhor, e ele, ao observar em seu tempo, ele disse: Senhor, o ímpio tem prosperado. Como Jeremias falou a mesma coisa. Deus, como Asaf também no Salmo 73 diz: o ímpio tem prosperado. Nós temos visto vídeos de ladrões celebrando vitória, pessoas na cadeia, não que eles são piores do que nós como seres humanos, mas pessoas que têm um coração voltado ao erro, celebrando, Senhor. Deus, tem compaixão do teu povo, Senhor, tem compaixão da sua igreja. Levanta, Deus. A tua palavra diz que o Senhor não é Deus de divisão, e a igreja está dividida. O país Brasil está dividido, a nação está dividida, e o Senhor não abençoa uma nação dividida. A tua palavra diz que quem divide é o diabo. O Senhor não é Deus de divisão, nem o diabo gosta de divisão. E nós estamos divididos. O Brasil está dividido entre negros e brancos, índios, entre sulistas e nordestinos. O Brasil está dividido entre pobres classe A, B e C. O diabo tem conseguido dividir-nos, Senhor, colocando pessoas, uma ideologia do diabo, em que pessoas têm buscado ser diferente das outras, no sentido de superioridade. Nós somos um só, Senhor, um só povo, Senhor, uma só nação. Somos brasileiros, nós somos brasileiros, nós somos uma nação só. Salva a nossa nação, meu Deus, a começar, ó Deus, pela tua igreja. Tua palavra diz que o juízo do Senhor começará sobre a sua casa, sobre nós, iniciará a partir de nós. Deus, dai-nos um coração em arrependimento, Senhor. Dai-nos um coração em arrependimento, Senhor. Dai-nos um coração em arrependimento, Senhor. Por favor, que haja arrependimento, que haja conversão genuína, que haja uma busca genuína, que haja um clamor genuíno, que haja uma mudança de caráter, uma mudança de mentalidade, Senhor. Ainda que isso nos custe a vida. Não permita que a sua igreja se venda, Senhor. Não permita que o seu povo se corrompa, Senhor. Sara, salva, transforma nossas vidas, Senhor. Nos ajude a viver em integridade de coração diante do Senhor. As pessoas têm se corrompido, defendendo o lado A e lado B. Tem tido um discurso de ódio, tanto um quanto o outro.
tem se afastado da comunhão, tem se afastado do relacionamento, tem quebrado por causa da divisão. Deus, a tua palavra diz que o seu Espírito não opera na divisão. Mas o Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável é que os seus filhos, o teu povo, viva em união. E é na unidade que o Senhor tem na bênção. Traga novamente uma unidade sobre o Brasil. Traga uma unidade sobre a nossa nação, sobre as nossas igrejas, meu Pai. Um só pensamento, Senhor. Restaura isso, Senhor. Restaura isso, porque eu sei que se isso não for restaurado, se nós não buscarmos novamente isso, nós seremos destruídos, não pelo diabo, destruídos não pelas outras vertentes religiosas, mas seremos destruídos por nós mesmos, porque nós estamos em contagem regressiva para a autodestruição. Quando nós nos dividimos, quando nós nos lutamos contra um ou outro, quando nós temos grupos e subgrupos dentro de nós como igreja. Deus, em nome de Jesus, nos ajude. Levante Amós, meu Pai. Amós, que mesmo diante, Senhor, da oposição, permanece firme na mensagem que o Senhor manda dizer. Então nesta noite, Pai, em nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos. Essa é a minha oração para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos dê graça. Que o Senhor nos ajude a permanecer firmes na sua palavra. Que essa palavra encontre em seu coração um lugar. E lembre-se disso. Deus é misericordioso. Deus é compassivo. E o meu coração está pronto para aceitar o que o Senhor quiser. Sem medo, sem temor, sem receio, não, meu Deus há de guardar a sua igreja, há de guardar o seu povo. E quando eu falo de guardar, querido, eu não estou falando de evitar que nós não sejamos entregues à morte. Paulo diz: somos entregues à morte todos os dias. Mas a nossa alma precisa estar tranquila em Deus. Países comunistas pelo mundo afora mata crente todos os dias, fecham igrejas, destrói templos, faz isso todos os dias. Mas isso não significa que a igreja nesses lugares, os irmãos nesses lugares, desistem da fé. Permaneçam firmes em Deus, mas não caia sem lutar. Não caia. E quando eu for falando cair, não é cair no pecado, é não desistir enquanto a guerra não terminar. É não desistir. Eu tenho isso em meu coração. Vou lutar até o fim. Até o fim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.